Opa, tudo bem? Aqui é o Danilo Mazzucchi. Partimos então para a nossa próxima aula, onde nós daremos sequência ao trabalho que nós iniciamos nas duas aulas anteriores, aonde nós tivemos uma case, nós tivemos que criar um planejamento, posteriormente na aula anterior nós colocamos em prática e agora nós vamos começar um processo de refinamento. Nós vamos refinar o tráfego da nossa campanha. Bom, um ponto muito importante, antes mesmo de nós ativarmos a campanha para que nós possamos começar a ter cliques, obviamente objetivando a geração de contatos, é nós entendermos que a nossa campanha pode gerar tráfego irrelevante, aquele tráfego que não é desejado para nós. Esse tráfego indesejado, mesmo antes de nós iniciarmos a nossa campanha, nós já podemos entender, poxa, eu acredito que o consumidor ele possa digitar esse termo, como por exemplo, desse cliente que nós temos agora, que é a Mazzucchi, né, que é a gestão de tráfego. Talvez as pessoas elas possam procurar por curso, por faculdade, por treinamento, e não é o que eles estão ofertando. Então, todos estes termos que eu citei, treinamento, curso, faculdade, dentre outros, nós já podemos negativar estes termos para que se alguma pessoa ou se várias pessoas digitarem estes termos, o nosso anúncio, ou no caso o anúncio do nosso cliente da Mazzucchi, ele não seja acionado, tá? Com isso nós estamos mitigando as possibilidades de fazer com que exista tráfego irrelevante para nós, nesse caso para o nosso cliente. Negativando palavras-chave. Ao negativar palavras-chave, estamos refinando o tráfego de nossa campanha, fazendo com que o tráfego indesejado seja mitigado. Nós estamos economizando dinheiro do nosso cliente, nós vamos buscar, com certeza, negativando termos, aumentar a nossa taxa de conversão, consequentemente reduzir o nosso custo conversão. Então vamos lá, hoje é uma aula bem tranquila, bem simples, que nós já vamos colocar a mão na massa agora. Vamos para a nossa campanha, tá? Então nós estamos aqui dentro da nossa conta, a campanha que nós criamos na aula anterior, ela vai estar aqui disposta, ó. Então nós temos aqui a RP Gestão de Tráfego, né? Vou aumentar um pouquinho aqui o zoom. E aí dessa campanha nós colocamos o orçamento de R$10. Enfim, o que nós vamos fazer? Entrei em campanhas, vou clicar na campanha que eu desejo, que é a RP Gestão de Tráfego, clico nela. E aí nós temos aqui do lado esquerdo palavras-chave. Palavras-chave. Nós vamos clicar em palavras-chave. E aí nós temos a opção aqui, ó, palavras-chave negativas, tá? E nós vamos clicar em palavras-chave negativas e nós vamos então adicionar palavras-chave negativas. Vamos clicar aqui em palavras-chave negativa. O Google vai perguntar qual é a campanha que nós desejamos realizar essa ação, para qual campanha. E aí nós podemos colocar a nível de campanha, que inclusive já está, RP Gestão de Tráfego, ou nós podemos colocar via grupo de anúncio. Então eu posso negativar em dois níveis diferentes. Eu posso negativar termos a nível de campanha. Então todos os grupos de anúncios que estão naquela campanha, aqueles termos que eu coloquei como negativo, se o consumidor digitar um daqueles termos, independente do grupo, do palavra-chave que foi acionado, o nosso anúncio não vai aparecer porque está a nível de campanha. Agora, no nosso caso, nós temos dois grupos, né? Quais são os grupos que nós temos mesmo? Vamos lá, vamos retornar aqui, ó. Grupos de anúncios, nós temos esses dois. Empresa de marketing digital e gerenciamento de redes sociais. Se eu coloco palavra-chave negativa a nível de grupo de anúncio, eu coloquei, por exemplo, curso. E eu coloquei apenas para o grupo de anúncio empresa de marketing digital. Então, se alguém digitar algo voltado a curso, obviamente, aqui nesse grupo de anúncios de gerenciamento de redes sociais, por exemplo, curso de gerenciamento de redes sociais, o nosso anúncio ele vai aparecer. Por que ele vai aparecer? Porque o termo curso eu só negativei aqui nesse primeiro grupo de anúncios, somente nesse grupo de empresa de marketing digital, e não negativei no gerenciamento de redes sociais. O que você vai começar a raciocinar? Danilo, eu vou negativar o quê? A nível de grupo de anúncio ou a nível de campanha? Você tem que raciocinar o seguinte: tem campanhas, tem áreas que você vai gerir para clientes ou para o seu próprio negócio que não tem como você colocar termos a nível de campanha. Porque um grupo de anúncio, ele é bem diferente, o serviço que está sendo ofertado é bem diferente dos outros que estão sendo ofertados, e talvez para algum grupo de anúncio, aquele termo que você está negativando, ele faça sentido. Vamos tentar colocar aqui uma hipótese como a Mazzucchi, contudo de uma maneira que, enfim, deveríamos, nesse caso que eu vou citar aqui, separar por campanha, mas para poder exemplificar, vamos colocar dentro desse sentido aqui para ficar um raciocínio mais fácil.
Então a Mazuquim, ela faz gestão de tráfego, né? E vamos imaginar que ela tenha escola também, tá? Como de fato nós temos, né? A Mazuquim Plus é a nossa escola. A partir desse momento, então, eu posso ter aqui um grupo de anúncio como empresa de marketing digital, gerenciamento de redes sociais, e eu criei um novo grupo de anúncio. Um grupo de anúncio onde as pessoas elas digitam curso de marketing digital, curso gestão de tráfego em Google, curso Facebook, curso Instagram, dentre outros. Então, se eu negativar a nível de campanha o termo curso, eu estarei, entre aspas aqui, né, matando o meu grupo de anúncio de curso. Porque eu negativei o termo curso, então não faz sentido. Eu até cheguei a falar nesse início da explicação que o melhor dos mundos aqui não seria colocar esse grupo de curso nessa campanha. O ideal seria criar uma campanha só para curso, né? Mas vamos imaginar que por algum motivo eu quis criar, então, esse grupo de anúncio para curso. Então eu teria, nesse caso, 3 grupos de anúncios, e aí eu teria que colocar os termos negativos por grupo de anúncio, tá? Do mesmo modo, quem digitar empresa de marketing digital para o grupo de curso não faria sentido, porque eu estou querendo vender curso. Tu observa que com objetivos diferentes você vai entender se você pode negativar um termo a nível de campanha para que todos os grupos eles estejam visualizando, esteja sendo espelhado para todos aqueles grupos, ou se você tem que negativar a nível de grupo de anúncio, não a nível de campanha. Voltemos então a nível de palavra-chave. No nosso caso, palavra-chave negativa, nós vamos negativar a nível de campanha, porque nós temos um objetivo único que é gerar os leads para a área de pessoas, de empresas que estão precisando, estão querendo contratar gestão de tráfego, gestão para o seu Google, para o seu Facebook, Instagram, dentre outros, né, para poder gerar lead, para poder gerar venda. E os nossos 2 grupos de anúncios, eles são bem coesos. Então, devido a isso, nós não vamos negativar termo a nível de grupo de anúncio, mas sim a nível de campanha. Teremos, Danilo, ao decorrer do curso, oportunidades que nós teremos que negativar termo a nível de grupo de anúncio, não a nível de campanha? Sim. Inclusive, também eu vou lhe mostrar aqui 2 formas que você pode negativar termo, tá? Então, nós estamos aqui a nível de palavra-chave negativa, clico na palavra-chave negativa, e aqui, ó, estou a nível de campanha. Essa mensagem aqui, no momento, não foi possível concluir sua solicitação no Google Ads, atualize essa página, tente novamente. Isso aqui acontece com alguma frequência, tá? Então, geralmente, quando a sua conexão ela cai e retorna, ou inclusive o próprio servidor do Google tem algum tipo de instabilidade, aí você tem que atualizar a página, é o que nós vamos fazer. Vou clicar aqui, vou atualizar, e vou inclusive já começar a informar você sobre o outro item. Nós podemos configurar e inserir as nossas palavras-chave em formato individual, ou nós podemos criar uma lista de palavras-chave negativa. Por um outro caminho, por aqui também é possível, mas por um outro caminho também é viável, nós podemos criar essa lista, tá? Inclusive depois usar essa lista de palavra-chave negativa em campanhas diferentes que nós formos criando em contas distintas também. Nós podemos baixar todas essas palavras-chave negativas e ir trabalhando em outras contas, em outras campanhas. Bom, então beleza, atualizei aqui a página, palavra-chave negativa, e aí nós temos nível de campanha que eu coloco as palavras-chave. Então curso não faz sentido, faculdade não faz sentido. Tem pessoas que digitam, por exemplo, vídeo que ensina a gerenciar redes sociais. Não faz sentido para mim. Então, ensinar é um termo que não faz sentido, vídeo é um termo que não faz sentido. O que mais não faz sentido que nós devemos negativar? Se as pessoas digitarem lá no Google, não é relevante para nós. O que mais? Nós podemos raciocinar. Vamos colocar aqui, por exemplo, então, tutorial, né? Não é relevante para nós. Dicas não é relevante para nós. Então nós temos que ir pensando nos termos que as pessoas elas podem digitar que é coeso com a nossa área de atuação e a partir desse momento então fazer essas negativações. Eu não vou me focar muito nisso, desde as aulas anteriores eu venho dizendo que para essa campanha é raso aquilo que nós estamos fazendo, é só, sei criar uma campanha, sei deixar ela refinada, né? Quando eu digo refinada aqui também não de maneira profunda, de maneira mais singela, até diria de maneira mais rasa. Mas enfim, criei a campanha, negativo o termo, vamos fazer o acompanhamento depois de conversões, vamos colocar o crédito para poder rodar. E aí nós vamos voltar e aí sim nós iremos nos aprofundar. Mas Danilo, quando a gente fala de palavra-chave negativa, tem no que se aprofundar? Tem, um pouco mais. Porque você pode negativar termo que nem eu estou negativando aqui, de maneira ampla. Mas vamos imaginar que eu quisesse negativar o termo, por exemplo, curso de marketing digital, tá? Então negativo aqui, eu estou negativando o termo curso de marketing digital.
Eu posso negativar da forma como eu coloquei aqui, tudo escrito, né, de maneira literal, e dentro de uma correspondência, que a gente chama de correspondência ampla, ou eu posso utilizar outros tipos de correspondências de palavra-chave, algo que eu não falei para você ainda. Inclusive, quando nós estávamos escolhendo e escrevendo as palavras-chave que nós inserimos nos nossos grupos de anúncios, como empresa de marketing digital, gerenciamento de redes sociais, planos de marketing digital, eu falei para você se recorda que eu falei que nós depois iríamos ver as correspondências de palavra-chave? E aqui, em palavra-chave negativa, nós também temos as correspondências. Correspondência que a gente chama de ampla, que é exatamente da forma como eu escrevi aqui. Correspondência que a gente chama de frase, que você coloca aqui, ó, entre aspas. E correspondência exata, que você coloca entre colchetes, tá? Ô Danilo, qual que é a diferença entre cada uma e quando que eu devo usar esse colchetes, essas aspas? Calma, tá? Nós vamos chegar numa aula que nós vamos aprofundar, falar somente sobre as correspondências de palavra-chave. Por isso que nós vamos refinar bastante o nosso tráfego. Natural, nós vamos colocar R$10 por dia aqui nessa campanha e nós teremos tráfego irrelevante. E eu quero que nós tenhamos tráfego irrelevante, justamente para eu poder lhe mostrar como que você elimina tráfego irrelevante. Então, por enquanto, eu só vou deixar esses termos que eu coloquei. Danilo, poderia colocar mais? Meu, se nós pararmos um pouquinho para poder pensar, viram vários termos. Como que as pessoas elas poderiam digitar no Google para essa área da Mazuquim, né, que a Mazuquim nos contratou, que seja irrelevante? Então as pessoas, por exemplo, elas colocam elas querem muitas dicas, elas querem, por exemplo, ver algo em blog. Ah, blog. Aí é o negativo, o termo blog. Então você vai pensando e aí você vai encontrando palavras-chave para você poder negativar. Ah, é uma área que as pessoas elas pedem muito emprego. Então, emprego. Né? As pessoas querem enviar currículo. Então, currículo. E você vai pensando e você vai colocando estes termos que são irrelevantes, tá? Ah, gratuito, conteúdo gratuito. Então, gratuito, grátis e assim por diante. Deu para entender? Vamos deixar apenas estes aqui. E vamos clicar em salvar. E aqui nós colocamos individualmente cada um destes termos. Tá? Nós poderíamos criar uma lista de palavras-chave negativas. Danilo, como que eu criaria essa lista e qual que é a diferença? Na verdade, você não tem uma diferença a nível prático, a nível de, muda o tráfego, é mais fácil, mais difícil, não. Mas é mais organizado você criar listas de palavras-chave negativas. Principalmente se você tem campanhas com objetivos diferentes. Então, se você tem campanhas que elas são trafegadas no Google Ads para serviços diferentes, soluções diferentes ou produtos diferentes que você tem ou que o seu cliente ele tem, é importante, é válido que você crie essas listas. Então, vou criar uma lista de palavra-chave negativa só para a campanha que eu falo sobre os cursos de marketing digital. Vou criar uma lista de palavra-chave negativa apenas para a campanha em que eu estou ofertando a gestão de tráfego, tá? Então fica mais organizado. E como que nós criaríamos a lista aqui? Eu vou só diminuir um pouquinho o zoom para poder ficar certinho quando eu clicar em ferramentas e configurações, para poder mostrar, porque se o zoom estiver um pouco maior, aí nós temos uma visão reduzida. Bom, então aonde que eu crio? Eu tenho aqui as opções de planejamento, biblioteca compartilhada, ações em massa, medição, configuração e faturamento. E eu posso criar essa lista dentro de biblioteca compartilhada. E nós temos aqui biblioteca compartilhada, gerenciador de públicos-alvo, estratégias de lance, listas de palavras-chave negativas. Então eu clico nela e aí nós podemos criar uma lista. Aquela mesma lista, apareceu aqui uma notificação. Seu código promocional irá expirar em terça-feira, 22 de fevereiro de 2022. Esse daqui é um código promocional. Quando você cria uma conta no Google Ads, você tem a possibilidade, o Google geralmente ele lhe dá um cupom onde você investe uma determinada quantia e essa quantia ela retorna para você, salvo engano, no máximo em R$200, R$250. Então, se você investir durante num período de 30 dias, depois que você criou a sua conta e investiu 200 até R$250, o Google ele vai reembolsar para você esses R$250. Então, é um código promocional do Google. Aqui, tudo que for acontecendo com a nossa conta, eu vou lhe informando, porque a ideia das aulas é justamente essa. Não é um curso qualquer, não é um curso onde a gente aprende, vou criar isso, aquilo, não. É um curso estratégico e mostrando também o dia a dia do gestor de tráfego. Então, no dia a dia você vai encontrar muito aqui notificações. No nosso caso, nós não vamos fazer nada com isso daqui. Eu só vou vir aqui e vou colocar fechar. Beleza, estou ganhando um código promocional sem problema nenhum. Depois, inclusive, eu vou até lhe mostrar mais à frente. Você vai ver como que o Google vai disponibilizar esse código promocional para nós. Porque daqui a pouco, né?
Daqui a pouco nós iremos colocar crédito nessa conta e começar a rodar. Bom, enfim, aqui em lista de palavras-chave negativas, nós vamos clicar no botão de adição e aí nós podemos colocar um nome para essa lista. Então, uma lista de palavra-chave negativa de gestão de tráfego. E aí, aqueles mesmos termos que nós colocamos lá, um por um, nós podemos colocar aqui, ó, curso, faculdade, graduação, vídeo, dicas, blog, emprego. Coloca vários termos que nós entendamos que sejam coesos a serem negativos. Termos que não são relevantes para o negócio do nosso cliente, tá? E aí depois o que eu faço? Salvo. E pronto, criei uma lista. Então, o que acontece é o seguinte, ao invés de ir lá em palavra-chave negativa e colocar uma por uma, e aí você tem literalmente em ordem de criação, de inserção dessas palavras, as palavras-chave negativas dispostas, nós podemos criar listas para ter uma maior organização. Criei essa lista, não criei? O que eu faço agora com essa lista? Já era? Os termos já estão negativos? Já negativei os termos? Não. Ponto importante. Você foi a nível de conta para criar essa lista, não foi? Então nós viemos aqui em ferramentas e configurações. Vou voltar aqui só o zoom para ficar melhor. Nós fomos em ferramentas e configurações. E a partir desse momento nós fomos em biblioteca compartilhada. E aí nós tivemos aqui, ó, lista de palavras-chave negativas. Então eu fui a nível de conta, eu não fui na campanha específico, que nem nós entramos lá em campanhas, RP, gestão de tráfego, para inserir as palavras-chave negativas. Nós fizemos a nível de conta, né? Então, uma das diferenças que nós temos a nível usual entre ir na campanha e cadastrar cada uma das palavras-chave ou fazer através de lista de palavra-chave negativa é que fica mais fácil de utilizar essa lista em outras campanhas dentro dessa conta. Olha só, vamos lá. Vamos fazer o seguinte, vamos voltar a nível de campanha, tá? Então, vou voltar agora aqui na campanha. Vamos lá, a nível de campanha. Então, todas as campanhas. E aí eu tenho as nossas 3 campanhas que até então nós fizemos, né? A que nós fizemos na aula passada, que é a RP Gestão de Tráfego. E aí nós vamos clicar nessa campanha. Vamos clicar em palavra-chave negativa. Você vai observar que nada mudou. Tem ainda apenas aquelas palavras-chave que nós colocamos negativa, que é o blog, currículo, curso, etc, etc. Agora é o seguinte, olha como é simples para eu poder adicionar uma lista de palavras-chave negativa. Nós vamos clicar novamente no botão de adição, mas ao invés de escrever as palavras aqui, nós iremos escolher essa opção aqui, ó, usar lista de palavras-chave negativa. E aí nós podemos apenas selecionar a nossa lista de palavras-chave negativa, tá? Deixa eu só verificar, deixa eu cancelar aqui, deixa eu verificar se eu salvei essa lista. Deixa eu verificar se eu salvei essa lista, porque ela não apareceu aqui, lista de palavra-chave negativa, gestão de tráfego, perfeito. Vou voltar aqui, clico na minha campanha, palavra-chave negativa, adicionar, palavra-chave negativa, adicionar, usar lista de palavra-chave negativa, beleza, agora apareceu, gestão de tráfego, que foi a lista de palavra-chave negativa que nós criamos com todos aqueles termos, né? Então, cliquei nela e agora eu clico em salvar. Pronto. A minha lista está aparecendo aqui. Tá vendo? Então eu não precisaria de ter inserido palavra por palavra. Eu poderia ter criado uma lista e a partir desse momento utilizado dentro dessa campanha. Tá? Danilo, eu posso usar a lista a nível de grupo de anúncio? Poderia também. Colocar essa lista a nível de grupo de anúncio sem problema nenhum. Danilo, de maneira mais resumida, me explica qual que é a diferença real entre lista, criar a lista de palavra-chave negativa ou simplesmente negativar uma por uma. Quando você negativa uma por uma, você vai ter que entrar em campanha por campanha ou grupo de anúncio por grupo de anúncio e ir negativando esses termos. Agora, quando você vai lá a nível de conta, ferramentas e configurações, biblioteca compartilhada e cria a lista de palavra-chave negativa, a partir desse momento, você tem a opção, a possibilidade de entrar em quaisquer campanhas que você tenha dentro da sua conta e apenas setar essa lista. Então, é mais organizado e facilita mais o seu trabalho, tá? Porque vamos imaginar agora, vamos voltar aqui, vamos imaginar que nós tenhamos que criar uma nova campanha. Olha só, como nós já temos essa RP Teste, vamos fazer o seguinte, vamos entrar nessa campanha RP Teste.
E aí imagina que eu precise dos mesmos termos negativos, das mesmas palavras-chave negativas que nós já colocamos na outra campanha, eu preciso nessa agora. Aí eu vou lá em palavra-chave, palavra-chave negativa, e aí eu teria que clicar no botão de adição e adicionar essas palavras-chave, né? Teoricamente, sim, teria que fazer isso. Agora, se eu tenho aqui a lista de palavra-chave, eu só clico aqui, ó, usar lista de palavra-chave negativa. Olha só, já apareceu. Gestão de tráfego, clico em salvar, pronto. Aquelas palavras-chave já estão aqui. Então fica mais organizado e mais fácil para você poder utilizar dentro de outras campanhas ou grupos de anúncios. Deu para compreender isso? O que você tem que saber ao finalizar essa aula? Mais importante de tudo, por que utilizar as palavras-chave negativas? Qual que é o nível de importância? É extremo. Tá? Tente-se utilizar a palavra-chave negativa. Então, isso é muito importante. Qual é outro ponto que você tem que entender? Aprendemos tudo sobre palavra-chave negativa? Não, porque ainda tem as correspondências de palavra-chave, que nós vamos ter este conteúdo dentro das próximas aulas. O que mais que você tem que saber ao sair dessa aula, ao terminar essa aula? Que existem duas formas de nós inserirmos as palavras-chave negativas, individualmente ou criando lista de palavra-chave. E, obviamente, quarto e último aqui, você tem que compreender qual que é a diferença entre inserir a palavra-chave individual, negativa individual, ou inserir através de uma lista de palavras-chave negativa. Opa, entendi os quatro, então, parabéns, perfeito, a aula de hoje finalizou. Não, para você, e parabéns por você ter compreendido. Ah, Danilo, não entendi, tenho dúvidas. Você que é assinante da Plus, tem a possibilidade, volto a dizer, de fazer as perguntas. E sempre um especialista, nesse caso eu que estou ministrando essa aula, e irei responder para você sanando a sua dúvida. Tá bom? Então eu te aguardo na próxima aula e volto a dizer, tem alguma dúvida, coloca para eu poder, ou outra pessoa da Mazuquim poder trazer esse feedback para poder responder, tá? Um integrante, por exemplo, da Plus. Mas lembre sempre um especialista, ele irá responder. Nesse caso, como eu ministro aula, eu estarei respondendo se você tiver dúvidas. Um grande abraço e até a próxima aula. Na próxima aula, inclusive, nós vamos falar nessa próxima aula sobre a instalação das tags de conversão, tá? Nós vamos falar sobre as instalações da tag de conversão, para que nós possamos acompanhar as conversões que existirão lá no nosso site, o site que foi criado. Eu te aguardo então na próxima aula. Um grande abraço.